Meu amigão, lá minha amigona do laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a gente vai dar continuidade às nossas conversas sobre a Lei 8.112. Hoje a gente vai falar sobre processo administrativo disciplinar. Logo após o regime disciplinar da 8.112, vem o processo administrativo disciplinar para tratar das questões de punição, enfim, aquela situação que você, quando está estudando sozinho, não estuda e ela cai em prova. E quando cai em prova, é só alegria, né? Ninguém acerta. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho então sobre o processo administrativo disciplinar da 8.112, a gente está quase no finalzinho dela, falta a seguridade do servidor, disposições gerais e finais, aí ó, finito, acabou, chega, né? Então vamos lá. Processo administrativo disciplinar previsto no artigo 143 da Lei 8.112 de 90. A autoridade ciente da irregularidade no serviço público promoverá a apuração da irregularidade. Então, olha só, promoverá. O verbo está no imperativo. Isso quer dizer que é um ato vinculado. A administração não tem a opção de investigar ou não investigar, apurar ou não apurar a irregularidade. Há uma obrigatoriedade, um dever de investigar. Tomou ciência do fato, é dever do servidor representar pela investigação. E se você for a autoridade competente, é dever da autoridade promover a apuração dos fatos, investigar e, se for o caso, punir a pessoa que praticou a irresponsabilidade, a pessoa que praticou a situação faltosa. Belezinha? Sussa, nisso aqui não existe discricionariedade. O ato é vinculado e caberá, portanto, a instauração de processo administrativo disciplinar, seja ele por sindicância, seja ele como PAD, estrito sensu, tá bom? Dever de investigação é ato vinculado, poder disciplinar e hierárquico da administração pública. O instrumento da investigação, ou seja, a forma como vai se desenvolver a investigação ou a apuração da irregularidade, da falha, da falta, será por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Sindicância ou processo administrativo disciplinar. O cabeça vai abrir uma outra tela aqui, só vai fechar essa aí, aguenta a mão, que o cabeça precisa de uma telinha branca. Não foi aberta antes. Ah, tá aqui minha tela branca. O cabeça, não aparece nada, agora vai aparecer, olha só, a telinha branca que o cabeça precisava para te explicar um conceitozinho, que é o seguinte. Quando a gente fala em processo administrativo, não, tá doido cabeça, administrativo disciplinar, a gente pode fazer o seguinte, tá? Tem um sentido genérico e um sentido específico. Genérico a gente chama de lato sensu no direito. E específico a gente chama de stricto sensu. Tá bom? Específico e genérico. Quando a gente fala específico, a gente está falando especificamente do PAD. O terror do servidor, processo administrativo disciplinar. Quando a gente fala no sentido genérico, eu estou falando do inquérito, estou falando da sindicância e de quaisquer processos de forma geral, tá? De forma geral. Então, a gente vai ter que dar atenção muito agora para a sindicância e para o PAD. Belezinha? Isso aqui é só para você gravar aí no seu material, anota aí no seu material de apoio, que existem essas duas possibilidades. Um sentido mais genérico, um sentido mais amplo, né? E aqui um sentido mais restrito do conceito, que você pode encontrar em provas, em livros, em material dos seus concorrentes, né? Cabeça, não vejo material de concorrente não, beleza. Então olha só o material do LAC para direito administrativo,
Você está bem na foto, né? E agora o cabeça fez a graça de perder a tela da aula, né, cabeça? E cabeça, que não é canseira, né? Vamos lá, cadê a telinha da aula? Vamos abrir outra vez. Cabeçudo. Tá aqui, prontinho, já estou abrindo. Vamos lá. Tá aqui, beleza. Então, olha só, como a gente estava falando, o processo administrativo disciplinar, ele tem um sentido genérico e um sentido amplo. Quando eu falo no sentido genérico, eu incluo aí o inquérito, incluo uma sindicância ou qualquer outro processinho informal. Agora, quando eu quero falar do processo administrativo em sentido restrito, ele tem o mesmo nome, PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar. E ele se presta para demissões, cassações de aposentadoria, ou seja, para situações mais graves. A gente vai ver isso em breve na aula. Em qualquer situação será assegurado ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Isso é uma regra constitucional prevista no artigo 5º da Constituição da República. Não tem como fugir disso, né? Instrumento de identificação da responsabilidade do agente público é aplicável aos servidores civis federais e, inclusive, aos servidores comissionados. Eu vou instaurar um PAD tanto contra servidores ocupantes de cargos comissionados ou função de confiança, também em relação aos servidores de cargos efetivos, aquele que fez o concurso. Ninguém escapa do PAD. Pisou na bola, vai ter que se virar nos 30 num PAD, né? A investigação será promovida por quem? Então, olha só. Eu vou montar um PAD, mas quem vai tocar esse PAD? Quem é responsável por investigar, por analisar? Quem é o responsável por saber se aquele processo vai chegar a um final útil, né, de esclarecedor da situação? A autoridade do órgão onde ocorreu a falta. Essa autoridade é que vai comandar, tocar, supervisionar a investigação, a apuração dos fatos. Ou outra autoridade de outro órgão diversa daquela onde aconteceram os fatos. Então aqui você tem que prestar muitíssima atenção, meu amigo, pela seguinte situação. Você pode ter o próprio órgão investigando pela sua autoridade máxima, lógico, designando uma comissão para fazer toda a investigação. Ou você pode ter um outro órgão que não tem nada a ver com aquele onde ocorreu o fato, fazendo a investigação. Isso é bem interessante, né? E não é difícil de acontecer. Então, olha só, você tem aqui na Procuradoria, deixa eu colocar em canetinha aqui preta, tá? Olha só, vou te dar um exemplo. Você tem aqui, ó, a Procuradoria da República em Anápolis, Goiás. Beleza? Este é o órgão, Procuradoria da República, Anápolis, em Goiás. Ok? Aqui, na PRM de Anápolis, ocorreu a falta. Ok? E o chefe da PRM mandou instaurar o quê? Um PAD. Então, o procurador determinou a instauração de PAD. Beleza. Esse é o caso mais simples. O chefe da unidade manda instaurar o PAD e vai seguir o PAD. Agora, pode acontecer diferente. Pode acontecer diferente. Qual que seria a diferença? Um outro órgão tocar a investigação. Vou chamar de PGR, Procuradoria Geral da República. É outro órgão. Tecnicamente é outro órgão, não é o mesmo órgão. Eles fazem parte da mesma estrutura, o Ministério Público da União, mas a PGR é outro órgão. E a PGR pode designar uma autoridade para investigar os fatos. Então, olha só, o PAD passa a ser investigado por outro órgão. Isso é perfeitamente possível. A Lei 8.112 autoriza isso, né? Nesse caso, obviamente, existirá uma
delegação de competência. Tá? Senão o outro órgão não vai poder investigar. Tem que existir a delegação de competência. Essa delegação de competência tem que estar prevista em lei ou RI. O que é o RI? Regimento interno. Um ou outro vai ter que estabelecer que o PAD pode ser tocado por outro órgão, né? Outro órgão que tem interesse. Poderia ser, talvez, sei lá, o Ministério da Justiça, sim, desde que houvesse lei estabelecendo que o Ministério da Justiça poderia investigar uma falta. Investigar que eu estou falando aqui é um PAD, é um processo administrativo disciplinar. Porque você tem que lembrar uma outra coisa. Eu dei o exemplo do Ministério da Justiça e já me ocorreu uma outra situação. O Ministério da Justiça tem um órgão super importante, ele que é o DPF. O que é o DPF? Departamento de Polícia Federal. O Departamento de Polícia Federal também pode investigar. Mas aqui a investigação é por inquérito policial e é para apurar crime. Apurar crime. O PAD, ele é para apurar ilícito administrativo. Tá? Fique esperto aí. O PAD é para apurar ilícito administrativo. Não me venha falar de PAD para apurar crime. Não tem PAD para apurar crime. Para apurar crime, a gente tem o quê? Inquérito policial. E se foi um crime, uma falta administrativa que repercutiu o crime na esfera da Procuradoria da República em Anápolis, isso é de interesse federal. Aí entra o DPF na jogada para investigar um possível crime praticado por servidor. Tá? Beleza? Então, olha só. O que a lei fala? Quem vai investigar a falta, a falha administrativa? O próprio órgão, a autoridade do próprio órgão vai comandar essa investigação. Pode ser que não, que outro órgão faça. Ele deu o exemplo aqui da Procuradoria-Geral da República, que tecnicamente é outro órgão, é um órgão diferente da Procuradoria da República em Anápolis, que é uma procuradoria municipal pequenininha. Isso aqui é como se fosse uma delegação de competência, é uma delegação de competência, né? Não que o procurador do município aqui está delegando para o PGR isso, não, negativo. A própria lei estabelece esse mecanismo de delegação e apuração de faltas administrativas. Nada impediria que uma lei específica atribuísse a um terceiro órgão, por exemplo, o Ministério da Justiça, para fazer a investigação. Mas olha só, para fazer a investigação administrativa, estou falando de PAD ainda, estou falando de PAD, não cheguei no inquérito policial, tá? Nada impede que uma lei retire da PGR, retire da Procuradoria Municipal o dever de investigar essa falta. Atribuiu a quem esse dever? Ao Ministério da Justiça, que é um órgão que não tem nada a ver com o Ministério Público da União. E além de tudo isso, da investigação do ilícito administrativo, se essa falta configurar um crime, a Polícia Federal entra em jogo para fazer a investigação por meio de inquérito policial. Belezinha? Sussa, tranquilos? Ficou bacana? Dúvidas? Manda e-mail para o Cabeça. Cabeça responde. Está demorando, porque tem muito e-mail. Tem muito aluno perguntando. E o Cabeça não está dando conta de preparar a aula e responder e-mail, tá? Cabeça vai colocar o filho dele, de 10 anos, o Guilherme, para poder responder os e-mails do Cabeça, tá bom? Ô Cabeça, espera aí, seu filho de 10 anos vai responder e-mail de direito administrativo e constitucional? Rapaz, Guilherme responde até de penal, processo penal, já estou pondo ele para fazer prova da OAB. Lá em casa a gente só fala de direito, imagine, o pai formado em direito, a mãe é formada em direito, o guri só fala em Constituição. Até parece, só quer saber de futebol. Vamos lá. A investigação será promovida, portanto, por autoridade de órgão onde ocorreu a falta, ou autoridade de órgão ou entidade diversa daquela que tenha ocorrido a irregularidade. Nesse caso, será necessária uma delegação específica, de caráter permanente ou temporário, efetuada pelo Presidente da República, Presidente do Poder Legislativo ou dos tribunais, ou ainda pelo PGR. Para tudo isso sempre vai precisar de lei, tá? As representações exigem identificação do representante. Olha que doideira isso. O que é representação? Representação é a reclamação que você vai fazer. Representação é você o dedo duro, você vai apontar o dedo, aquele ali fez isso, tá?
Quero que investigue. Essa é uma situação muito delicada da 8.112, que ela exige que as representações sejam feitas por escrito e com identificação do representante e do seu endereço. Olha que lindo isso, né? Então você tem um documento chamado representação. Esse documento ele tem alguns requisitos a serem preenchidos. O primeiro, tem que ser escrito. O segundo, identificação do representante, ou seja, da pessoa que está fazendo a representação, que está falando lá, e do seu endereço. Olha que maravilha isso, né? Você vai caguetar alguém, você vai entregar alguém que está pisando na bola na administração pública, além de ter a obrigação de fazer por escrito, você ainda vai ter que se identificar. Falou, é o cabeça... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.